vai bem. Aprendeu no dia a dia, na prática. No dia a dia, Legal. Legal. Daí esses teus novos negócios, assim, tipo, me conta um pouco mais do futuro desses novos empreendimentos seu. Claro, eu tenho uma dedicação, né? Eu tenho uma dedicação, vamos dizer, exclusiva em termos de gestão na Grasp, né? Leva praticamente todo o teu tempo. E a minha questão de investimentos, de olhar para o negócio, esse negócio da agricultura, eu acho que é um negócio que me motiva também, sabe? Então, dentro da agricultura tem toda uma avenida aí para a gente explorar, que está ligado naquilo que eu acredito, né? Que eu acredito em agricultura regenerativa, acredito em biológicos, né? Só que os biológicos eu separo na minha cabeça em dois. Você tem biológico tanto de micro-organismo quanto biológico produzido por planta, né? E tem muita empresa já trabalhando com biológicos e micro-organismos, é uma área vasta de conhecimento. No Brasil tem muitas empresas, mas na área de metabólitos secundários e plantas tem bem menos, né? É uma área um pouco menos conhecida, né? Menos explorada. É a primeira vez que eu escuto falar disso, eu não tinha ouvido falar. E a gente virou o agro Brasil inteiro falando sobre isso. E biológicos tá meio hypado, né? Tá no hype. O legal do biológico, tu pega tipo um tantinho assim de coisa e tu faz, em questão de semanas, tu faz 30 mil litros do que começou disso aqui. A multiplicação. Né? Ele multiplica, literalmente, né? Mas, obviamente, a parte de plantas se ouve falar muito pouco. E tu já estava inserido nesse mercado pensando na parte de animal, só que tem todo esse mercado que, inclusive, é maior do que a pecuária, dá para se pensar na questão... A agricultura é maior, né? É maior, mas a agricultura é muito vasto, né? Você tem... Obviamente que você está pensando aqui no Brasil em agricultura, você tem que pensar nos commodities. Não, nas grandes culturas, você tem que pensar algodão, soja e milho. Algodão, soja e milho. Primeiro, se você quiser montar um negócio que não quiser que atue nessas três aí, eu acho que já não faz parte, né? É difícil. E é difícil de você, é um business de escala, então você tem que ter bastante escala. Só que a gente tem que também pensar em o que a gente vai trazer de valor, né? O que você vai gerar de valor, porque... O empresário da agricultura, o agricultor, né? Ele também está um pouco... Pessoal, é muita empresa, né? Para conversar, para falar. Então, você tem que vir com algo para gerar valor, né? Então, assim, eu acho que tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Sim. Tá? Se você pensar em fazer aquilo que as outras estão fazendo, não é o caminho. Pelo menos o que eu enxergo, né? Então, acho que tem que ir um pouquinho além disso daí. Então, tem algumas áreas que eu acho que são interessantes, assim, para um pouquinho fora do tradicional. Do tradicional. Legal. Né? Então, o que tu acha que seria, por exemplo, pensando nessa ampliação desse mercado de óleos em si, trazendo isso para a agricultura? Tu vê que poderia ocorrer uma resistência maior por parte do produtor, do pessoal para utilizar? Como é que deveria trabalhar isso para colocar? Porque tu cresceu uma empresa e toda empresa cresce vendendo. Então, tu, obviamente, teve que performar muito bem na parte da venda para conseguir entregar valor naquilo que tu fazia. Eu acho que, assim, a gente tem vários desafios. O primeiro desafio hoje no Brasil é o desafio de legislação. Tá? Esse é o mais sério, no meu entendimento. Por quê? Porque ainda não está legislado, está legislado bioinsumo, tá? Sim. Mas a lei de bioinsumos ainda tem algumas coisas para acontecer. E é recente também. É recente, né? E ela está muito mais olhando para o que já existe no mercado, que é dos biológicos, tá? A parte de extrato de planta ainda não está contemplada, não está bem contemplada. Ela teria que ter uma diferenciação ainda. Isso, eu já tive essa dificuldade na Grasp, né, para registro, porque você tem o espaço lá do antibiótico que está lá registrado como... Só que quando você vem com um óleo essencial de uma planta, é diferente. Então, ele precisa do espaço dele para o registro. Ele tem que ter um lugar lá para ser registrado. Se você não tem, como é que uma empresa, uma BRF vai usar um produto desse? Tem que estar registrado, obrigatoriamente, né? Sim. Então, essa dificuldade primeira, eu acho que é uma barreira importante para o Brasil, para dar uma olhada nessa questão do registro. Mas como que tu pode ajudar isso? Tu vai lá para a CTNBio e ajuda os caras? Como é que tu vai? Eu tenho feito alguns trabalhos assim,
dentro das minhas limitações, de tentar mostrar, né? Porque existe muita literatura, né? Existe muito trabalho para mostrar que dá para encaixar, né? Sim. E porque o que acontece? O Brasil precisa de novas moléculas, precisa de novas alternativas e para isso precisa de registro, né? Obviamente eu não estou falando que isso é uma coisa que tem que ser feita de qualquer forma, né? Sim. Porque tem que ser Só precisa coisa... ter um começo, né? Só que precisa ter uma, né? Então, tem países que já tem algo já um pouquinho mais avançado, tem países que é mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, nessa parte. Até os Estados Unidos é muito mais facilitada amigável, né? É amigável para esse tipo de tecnologia, né? De registro. E a gente, eu acho que precisa andar um pouquinho, mas tudo bem. Essa é a primeira dificuldade que a gente tem. A segunda, daí, é a questão do mercado, né? Então, a questão do mercado, você tem que rodar no mesmo caminho que a aprovação dos produtos, testes e tudo mais. E aí, depois, é você fazer a parte de convencimento de quê? De consultores e de produtores, né? Então, é por aí que a gente vai. Só que, ao mesmo tempo, você tem a indústria multinacional com muito mais recurso, com muito mais força. A capacidade deles de reinvestir em P&D é muito maior do que qualquer empresa que está começando. Exatamente. Mas a gente está andando. Legal. A gente está andando. Legal. Andando. Eu acho que não estamos indo pelos caminhos convencionais, né, outros caminhos e virou um contrário, né, no business, né? É isso. Legal. É isso. Legal. Quais são, que tipo de coisas que a gente tem hoje da parte desses óleos em si, o que eles podem contribuir para a agricultura? Bom, vamos lá, para a nutrição animal, né, a gente já comentou aquela questão da manipulação, de controle da flora entérica e tudo mais, a parte de diversos micro-organismos. Na agricultura, da mesma forma, você tem a questão de controle de fungos, de insetos, né? Então você tem produtos também antioxidantes para a planta, né? E você tem, no caso de nematóides, produtos que fazem esse quorum sense, ou seja, deixam os nematóides meio que perdidos lá no solo, né? Sem um ataque muito forte, ou que controlam esses nematóides. Você tem também substâncias de celulose para fazer retenção de umidade no solo, ou seja, substâncias que fazem seguram a umidade no solo, né, para terrenos mais áridos, né, ou para momentos que você tem escassez de chuva, né. Você também tem óleos essenciais que atuam na parte hormonal da planta, né, que nessa questão toda de maturação, né, então que mexe essas rotas de hormônio, né? E aí promove um acúmulo maior de açúcar, né? Ou uma mudança uma produção maior de amido, por exemplo. E aí tem a questão também do inseticida, tanto na repelência quanto no controle das pragas, né? Que eu acho que é bastante importante hoje. Você ter 2 ou 3 mecanismos de ação, para você não ter um só, de insetos, que você ter translocação de produto. A gente está trabalhando com produtos vasodilatador também, de planta. Então, para estresse térmico, onde você tem um aumento do fluxo de água, xilema e floema, de líquidos, né? E a planta se permanece mais hidratada, rebaixa a temperatura da planta. E em temperaturas muito altas, aquele milho que está encharutado, você tem um milho com a folha aberta. Então, aumentando taxa de fotossíntese, enfim, tem uma série de benefícios aí que os óleos essenciais podem ajudar, né? Então, eles atuam muito nessas rotas metabólicas, né? Porque os óleos essenciais, eles eram produzidos pelas plantas, né? Só deixaram de ser com melhoramento. Né? Por quê? Porque a genética da planta, quando você migra ela muito para o melhoramento, para a produtividade, esse genoma ele passa a não expressar mais determinadas substâncias que ele não precisa mais usar. E hoje as plantas ficaram com uma resistência muito baixa, né, para
pragas e doenças, mas com uma produtividade muito alta. Antigamente, elas tinham resistência, mas não produziam muito. Né? Então, migrou. Então, a ideia é entregar de volta a origem. Esses metabólitos que elas já produziam, só que de forma passiva, né? Legal. Então, essa tem uma lógica ali de ativação e silenciamento gênico para essa questão aí. Legal.